Bom dia, neste domingo de Páscoa, e nós queremos dar as boas-vindas para todos, em especial para os nossos visitantes. Nós temos uma pequena comunicação para a igreja. Nós tínhamos o ano passado nossa diaconisa Melissa, e ela então, com o marido dela, pediram transferência para a Igreja Presbiteriana Independente de Castro. Então, a partir deste domingo, eles não fazem mais parte da nossa igreja, mas foram transferidos para a Igreja Presbiteriana Independente de Castro. Nós desejamos as bênçãos de Deus para eles, como também para esta igreja irmã. Nós desejamos um culto abençoado para todos, edificante, e mais uma vez queremos dizer que os nossos visitantes se sintam completamente acomodados aqui conosco. Amém. Cristo vive. Nossa esperança, portanto, é uma esperança viva, e o nosso culto não é um culto morto, mas é um culto vivo para o Deus vivo. E nós damos assim, então, boas-vindas a todos os irmãos, para que, com alegria em nossos corações, possamos, adorando a Deus, nos edificarmos espiritualmente. Sejam todos bem-vindos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cantemos a Deus em louvores o hino Maravilhosa Graça.
Vamos continuar louvando a Deus numa oração. Convido os irmãos a ficarem em pé neste momento. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso, Senhor nos céus, Senhor na terra, nos encontramos na Tua presença, neste culto que dirigimos tão somente a Ti. Nos reunimos aqui, ó Senhor, neste propósito de dar glórias ao Teu nome, através das nossas orações, dos hinos cantados e da leitura da Tua palavra, o Teu ensino que alimenta as nossas almas. Rendemos-te graças, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que ressuscitou a Cristo, nosso Senhor e Salvador, para que pudéssemos ter vida, vida abundante, vida eterna. Somos-te agradecidos porque podemos assim comemorar esta dádiva tão insondável, tão sublime, iniciativa da Tua soberana vontade para conosco. Louvamos-te, ó Senhor, por esta salvação que o Senhor mesmo providenciou, nos propiciando a vida. Louvamos-te, ó Pai, porque desta salvação nós temos a certeza, porque é o Senhor mesmo quem cuida da manutenção desta salvação. O Senhor é quem nos dá a segurança nesta salvação, porque nós podemos completar a nossa vida, a nossa carreira, o propósito do Senhor em nosso viver neste mundo e continuaremos salvos, porque o Senhor é o nosso Salvador. Louvamos-te, porque o Senhor está presente. Então suplicamos a continuidade das Tuas dádivas, a Tua bênção sobre a Tua igreja neste lugar, a Tua igreja reunida em Teu nome na face da terra hoje, onde quer que tenha uma igreja falando e proclamando a Tua palavra, louvando, exaltando o Teu nome, estejas, ó Pai, edificando ali o Teu povo na manhã deste dia, neste dia do Senhor. Nós queremos pedir que estejas o Senhor mesmo, então, conduzindo todas as partes deste culto, para que neste culto possamos nos alegrar, neste culto possamos nos edificarmos espiritualmente, e neste culto seja o Teu nome honrado, seja o Teu nome glorificado. Assim estejas conosco, nós o adoramos, nós louvamos-te em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, o 5º versículo até o 8º versículo. Romanos 6, do 5º ao 8º versículo. Romanos 6, de 1 a 8, de 5 a 8. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores, ora, aliás, irmãos, o 8º versículo, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Esta é a dádiva de Deus.
na ressurreição de Cristo Jesus, quando Ele nos trouxe o livramento do pecado, não porque não pecamos mais, mas porque nós não somos mais dominados, não porque não somos mais escravos do pecado. Vamos cantar o hino Eis morto o Salvador. De fato, com a sua morte e ressurreição, nós morremos, uma vez que confessamos Cristo. Nós morremos para não vivermos mais sob o domínio do pecado. De fato, a obra redentora de Cristo consiste em nos dar este pleno livramento do domínio ou da escravidão do pecado. Assim é que nesta obra redentora, Cristo pagou a nossa dívida, os nossos pecados todos. E a Bíblia chega a dizer que Deus nem lembra mais dos nossos pecados, porque Ele olha para nós através de Cristo Jesus. E confessando a Cristo, então nós vivemos agora com Cristo, por meio de Cristo e para Cristo Jesus. Mas pecamos a cada dia. Até mesmo os pecados de hoje já foram pagos lá na morte e ressurreição de Jesus. Mas precisamos confessar. E ficar especulando demais isto não vai nos ajudar em nada. Apenas a palavra eterna nos diz: precisamos confessar, e Deus já perdoou os nossos pecados. É nesta certeza
que imprime Deus através da sua palavra em nossos corações, que nós nos aproximamos de Cristo buscando o seu perdão. Façamos assim, numa oração particular, uma oração silenciosa. Vamos orar neste momento, irmãos, em contrição. Santo Deus, ó poderoso Pai Celestial, sabemos que Tu és santo. É assim que a Tua palavra revela a Tua glória, a Tua santidade. Mas nós sabemos também que a cruz de Cristo fala da Tua santidade. A Tua palavra nos diz que o Senhor é puro e não pode ver a maldade. E o Senhor, então, graciosamente, providenciou em Cristo Jesus o perdão e nos redimiu para uma vida submissa à Tua vontade, para andarmos e viver em estreita comunhão com o Senhor. Mas pecamos diariamente. Nós erramos, muitas vezes fazemos a nossa vontade e não a Tua vontade. Agimos até mesmo por ignorância à Tua vontade soberana. Pecamos, então, contrariando os Teus propósitos para conosco, mas queremos fazer a Tua vontade, queremos andar na Tua vontade, não porque esse desejo está em nós mesmos, mas por causa do dom do alto, um presente maravilhoso, a fé que o Senhor mesmo colocou em nós, para crermos na Tua palavra, vivermos as Tuas promessas. Então, por favor, nós pedimos, perdoa os nossos pecados, como igreja na Tua presença, pedimos o Teu perdão. E pedimos, por favor, ajuda-nos para que possamos servir-te melhor, para que possamos fazer o Teu querer como igreja neste mundo. Vivemos num mundo conturbado, cheio de desafios, dificuldades, um mundo cheio de hostilidades. Pedimos a Tua ajuda para que o nosso viver seja um viver centrado na Tua palavra. Assim fica conosco, receba a nossa gratidão, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino do Inários, o hino número 80, Cristo já ressuscitou.
Nós vamos dar oportunidade para as crianças virem à frente e depois seguirem com a professora Sley, que tem oportunidade. Bom dia para vocês, crianças. Nossa, eu trouxe uma coisa só. Ai, ai, ai. Pode sentar ali. Isso. Tá um pouco friozinho, é bom ficar quentinho, né, gente? Isso é muito bom. Então, e agora, como é que eu vou fazer? Mas eu quero só fazer uma perguntinha para vocês aqui. Quero só saber. Renan, vamos ver. O que você acha que tem aqui dentro? Ou alguém pode me dizer também que é mais rápido que o Renan? O que vocês acham que tem aqui dentro? Uma coisa que vocês gostam de comer? Será que é isso? O que vocês gostam de comer? Chocolate. Eu também gosto. Chocolate. Você que falou primeiro, vem aqui um pouquinho agora. Muito bem. Então você agora está assim, ó. Eu vou comer chocolate. Tem chocolate aqui dentro, tá bom? Então você pode ver. Pode abrir, abre a tampinha e ver o que tem aqui dentro. Nada. Tá vazio. É bom isso? Não. Eu também concordo com você. Obrigada. O vazio parece que dá uma tristeza na gente. Motivo de tristeza, né? Mas hoje nós vamos estudar alguma coisa que o vazio não foi motivo de tristeza, mas motivo de alegria. Vocês estão vendo um sepulcro onde Jesus tinha sido enterrado lá, mas agora ele está vazio. E é isso que nós vamos estudar na nossa classe. Nem sempre o vazio é motivo de tristeza. Concorda comigo? Então, muito bem. Então, nós vamos para a nossa classe. Vocês prestaram atenção no hino que a gente cantou, que dizia assim: ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Quem aprendeu isso? Onde vocês aprenderam? Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Outra vez. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. E agora nós vamos para a classe. Vamos cantando esse canto. Vamos ficar em pé para vocês também poderem cantar com a gente. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu, 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 aleluia, ressurgiu. Podem sentar. Vamos ler a palavra de Deus conforme o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, 1 até o 8º versículo. Primeiro Coríntios capítulo 15, versos 1 até o 8º versículo, numa leitura responsiva, alternando os versículos, para ser numa versão só, está projetado aqui à frente, os irmãos seguirão. Lerei um versículo, os irmãos, o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como vou preguei, a menos que tenhais sido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por
Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ensinando a ressurreição de Cristo, ele faz dando aqui importância ao seu aspecto doutrinário, ou seja, ele coloca a ressurreição de Cristo como uma doutrina que se torna um pilar que sustenta a fé cristã. E, aliás, sem este pilar, a fé cristã não existiria. Ele escreve esta carta à igreja de Corinto, e ele faz isto dando respostas a questionamentos da igreja sobre a ressurreição. Ele está aqui, ao mesmo tempo, refutando, combatendo ideias erradas sobre a ressurreição, e passa então a apontar e ensinar a ressurreição de Cristo Jesus. E começa fazendo no que temos aqui como proposta, que a ressurreição de Jesus está mesmo no Evangelho. E é o Evangelho, portanto, no Evangelho de Cristo nós temos como compreender bem a sua ressurreição. O apóstolo Paulo sabia que os cristãos da igreja de Corinto não negavam a ressurreição de Cristo Jesus, mas eles negavam a ressurreição do corpo. Então, Paulo passa a ensinar que, se negar a ressurreição do corpo, estariam então, obviamente, negando a ressurreição de Cristo Jesus. É assim, interessante, porque cada igreja em sua formação, como nós temos no Novo Testamento, dada a cultura a prevalecer em cada igreja, em cada região, percebe-se as dificuldades de compreensão dos aspectos doutrinário apostólico ensinado ou dirigidos à igreja. Na igreja de Corinto, nós sabemos que havia nesta igreja judeus, mas Corinto, então Grécia, é claro que na igreja de Corinto tinha muitos gregos. Mas acontece que nesta formação da igreja em Corinto perdurava uma força muito grande dos judeus, principalmente esta força de ensino que vinha dos saduceus. Os saduceus eram uma seita judaica, saduceus eram judeus. E estes saduceus, eles negavam a vida depois da morte. Negava tanto a imortalidade da alma, o saduceu não acreditava na imortalidade da alma. E é interessante que isto chega hoje no meio cristão. Alguns também não acreditam, mesmo dizendo que fazem parte de uma igreja que se identifica como cristã, mas dizendo que a alma, ela pode ser mortal. Os saduceus, eles não criam na imortalidade da alma e não criam também na ressurreição do corpo. Se nós lermos o Antigo Testamento prestando atenção,
há algumas ênfases, é olhar bem os salmos. Parece que morreu, acabou. E tinha muito disso entre os judeus, a ideia de que então morreu, acabou. Uma ideia que estava vindo com os judeus já do Antigo Testamento e entrando também na igreja cristã. Diferente dos saduceus, dos judeus na igreja de Corinto, os gregos, estes sim, criam na imortalidade da alma, mas eles não criam na ressurreição do corpo. Veja que confusão nesta igreja, se nós achamos que temos N pensamentos diferentes dentro da igreja hoje, e isto se torna uma dificuldade muito grande para nós. Não é diferente nesta igreja nascente, uma igreja nova, e com a ajuda, o ensino claro do ensino apostólico. Os gregos cristãos que confessaram Cristo na igreja de Corinto, eles até acreditavam sim na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Os gregos achavam que o corpo era uma espécie da prisão para a alma. O corpo é matéria, matéria é pecado, matéria não presta. Então, como uma alma poderia querer voltar a um corpo que já foi putrificado na sepultura? Eles rejeitavam ainda essa ideia. Aqui no texto que fizemos a leitura, o apóstolo Paulo está lembrando a igreja de Corinto que o seu ensino não era nada inventado por ele. Ele tinha recebido primeiro, e se estes ensinos se referiam ao Senhor ressurreto. É interessante porque no primeiro e segundo versículos do capítulo 15, o apóstolo escreve: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Falando isso aos cristãos de Corinto. Aí ele prossegue no verso 2. Por ele, o evangelho, por ele também sois salvos, se, isto não é um se de dúvida, mas de certeza, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido de forma vazia, enganando a si mesmos, crido em vão. Ele diz: eu preguei o evangelho para vocês, anunciei, vocês receberam o evangelho, vocês receberam o evangelho, vocês estão perseverando no evangelho. É o que diz no verso 1: preguei, recebestes, perseverais. Ele é bem sistemático aqui em organizar o que está acontecendo com a igreja em relação a ele como o apóstolo, o enviado de Deus, na pregação, no ensino da ressurreição de Cristo Jesus à igreja. E segue no segundo versículo: viver o evangelho, então, agora é necessário. Mas viver o evangelho tal como preguei, viver o evangelho que é o evangelho salvador. Porque no segundo versículo nós temos aqui um verbo acenando, dizendo: eu estou no presente. Ele escreve assim:
por ele, o Evangelho também, sois salvos. Sois salvos. Aqui a tradução do Almeida, na revista atualizada. Talvez alguma tradução já está diferente, mas poderia ser traduzido aqui, pelo qual, isto é, o Evangelho pelo qual estáis sendo, porque o verbo está no presente, tem uma continuidade, sempre na gramática grega é assim, o verbo está no presente é porque então é continuidade. Vocês estão sendo salvos por este Evangelho. De fato, tem um teólogo que fala sobre o futuro, bem escatológico, o Dr. Huckman, ele diz assim: de fato nós fomos salvos, mas nós estamos sendo salvos, e então seremos salvos. E o apóstolo Paulo está falando aqui que pelo Evangelho, que anuncia a ressurreição de Cristo, os cristãos de Corinto estão sendo salvos, porque então eles foram salvos, e continuam sendo salvos, e serão salvos. É o que Paulo diz, a salvação, ela é de uma plenitude tal, que jamais vamos conseguir esgotar todo o ensino a respeito da salvação em Cristo Jesus. E Paulo então diz que é para desenvolver esta salvação, e é nesse sentido, nós vamos desenvolvendo, nós vamos sendo cada vez mais salvos, nós vamos crescendo na vida espiritual, e à medida que vamos crescendo, nós vamos assimilando melhor a cada dia este Evangelho gracioso de Deus, e nós percebemos nele Cristo ressurreto. Daí prosseguirmos aqui pensando no que está falando Paulo de fato. No conteúdo do seu ensino é que a ressurreição foi de acordo ou conforme as Escrituras, porque no 3º e 4º versículos, irmãos, deem uma olhada aí na sua Bíblia, ele diz no 3º e 4º versículos, antes de tudo, depois que ele ensinou esta parte que nós frisamos aqui, agora ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, afirma o apóstolo Paulo. Ele coloca muita contundência aqui para os ouvintes dele, os cristãos de Corinto. E a palavra de Deus é assim inspirada, chega a nós com a mesma contundência. Nós precisamos assimilar esta verdade, porque esta verdade é que vai determinando as nossas decisões, a nossa vida, o nosso viver neste mundo. Mas ele diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também eu recebi. Isto, irmãos, é tradição. Às vezes as pessoas nos criticam, vocês são tradicionais demais. Amém por isto. Aí sim, aí nós falamos aleluia. Porque temos que ser. Não precisamos ser tradicionalistas. Tudo que fizermos agora vira tradição, não é isto. Mas ele está falando no sentido singular, da tradição, o que eu recebi. Ele fala isto sobre a Santa Ceia. O que eu recebi, eu vos entreguei na noite em que foi entregue, e prossegue falando sobre a Santa Ceia. Aqui também com respeito à entrega, à obra redentora de Cristo Jesus. O que eu recebi, e poderíamos então lembrar, num sermão biográfico, quem sabe, do apóstolo Paulo, a sua conversão, quando ele ficou retirado, rejeitado até pelos discípulos no momento, porque duvidavam da sua conversão, mas ele ficou, me parece que no deserto da Arábia, muito tempo ainda, estudando e ouvindo a Deus, e agora ele chega e escreve, mas eu estou entregando o que eu recebi, e tem fundamento, ele quer dizer isto.
E ele fala desta maneira, ele mostra a autoridade da pregação sobre a ressurreição, e esta autoridade está no fato de que esta pregação vem não de uma reflexão dele, mas das Escrituras. Ele aponta aqui somente para as Escrituras. Ele disse: Cristo morreu pelos pecados, foi sepultado segundo as Escrituras, ele ressuscitou segundo as Escrituras, tudo então cumprindo as Escrituras. É interessante, mas como pode? Ele fez isto seguindo o que as Escrituras já tinham dito que seria dessa maneira. Sim, é o que Paulo está dizendo. Lucas também, ele registrando as palavras do Senhor Jesus, quando Jesus falava sobre a sua ressurreição com os discípulos, antes da sua ascensão, conversando com os discípulos no final do Evangelho de Lucas, então nós encontramos Jesus fazendo isto, e falando da ressurreição, ele diz: conforme as Escrituras, porque ele diz, importava, ele fala com os discípulos, se cumprisse tudo o que de mim está escrito, olha só, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele diz, Jesus falou isto com os discípulos, era para ser cumprido sim o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então ele abriu o entendimento dos discípulos e eles compreenderam as Escrituras. E as Escrituras que Jesus se refere ali em Lucas, conversando com os discípulos, é exatamente a Bíblia hebraica, numa divisão solene, que tem a primeira parte, a lei de Moisés, e depois os profetas, e então os salmos. É o que eles tinham. Jesus ensinou aos discípulos que as Escrituras apresentam um Messias que padeceria e ressuscitaria. E Paulo então fundamenta para a igreja o ensino da ressurreição de Cristo, porque se a igreja pensar de modo diferente, perde a razão de ser igreja. Não pode pensar de modo diferente. Temos inúmeros equívocos em nossas mentes e corações, mas nós temos que nos aproximarmos sempre das Escrituras e aprender cada vez mais sobre Cristo e este ressurreto. Finalmente, irmãos, temos aqui então o que Paulo está mostrando da ressurreição, a importância do encontro que Jesus teve com os discípulos e os outros cristãos depois da sua ressurreição, ou seja, a importância das aparições de Cristo depois da ressurreição. O túmulo estava vazio, mas interessante porque o túmulo vazio, irmãos, ele não fazia as pessoas crerem em Jesus, nem mesmo os discípulos. Eles foram lá, a Maria Madalena estava lá, o túmulo, Jesus não está aí, ele está vazio, mas ela insistia. Para onde levaram o corpo de Jesus? O túmulo vazio não comunica nada, e sempre quero lembrar a igreja disso. Dizem as pessoas que o cristianismo é a religião do túmulo vazio. Não, eu não vejo assim. O túmulo vazio, até os inimigos de Jesus sabiam que o túmulo estava vazio. Toda Jerusalém já sabia que o túmulo estava vazio. Então a pergunta não é se o túmulo estava vazio ou não. A pergunta é: por que o túmulo está vazio?
o túmulo de Jesus? Esta é a pergunta. E o que significa este túmulo vazio? Foram, de fato, as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Daí entendermos por que não ressuscitou e já voltou ao Pai e já aconteceu a ascensão. Ficou ainda este período longo até a ascensão com a sua igreja. Foram as aparições de Jesus após a ressurreição que deram a certeza aos cristãos que ele de fato ressuscitou. E o encontro com o Cristo ressurreto trouxe, irmãos, transformações profundas para a vida dos discípulos, para a vida de todos os cristãos que iniciavam a igreja cristã. Uma novidade de vida que acabou revestindo aqueles discípulos de coragem para enfrentarem o mundo em seu paganismo, em sua crueldade para com os poucos cristãos. Ah, como foram revestidos de ânimo, de entusiasmo, de coragem, de fervor real para a proclamação que Cristo vive. E assim fizeram. O apóstolo Pedro, que tinha negado a Cristo, quando este foi à prisão para ser levado à cruz, agora estava pronto a morrer por Cristo. Há algo novo, uma vida nova, pelo encontro com o Senhor ressurreto, uma transformação com Cristo que ressuscitou. Mas, irmãos, dentre os muitos encontros, pessoas citadas aqui, Paulo cita primeiro Pedro, Cefas. Nós sabemos nos evangelhos, não foi ele, mas foi dito para falar a Pedro e os apóstolos. O próprio Jesus falou: vai, diga aos apóstolos e também a Pedro. E depois, numa outra vez, fala: diga aos apóstolos e também a Pedro. Por que a Pedro? Pedro tinha negado Jesus e não tinha resolvido este problema ainda. Mas é exatamente isto. O quanto Jesus estava percebendo o sofrimento de Pedro, que já percebera o quanto era grave o que ele tinha feito. E Jesus quer que ele saiba do seu amor gracioso. Diga a Pedro, e Paulo então coloca aqui a Cefas. Houve este encontro e posteriormente a restauração do apóstolo em seu lugar de apóstolo. Mas tem uma transformação aqui que chama a nossa atenção, que é de Tiago, quando Paulo diz: e viu também. Tiago. Interessante porque este Tiago é o irmão do Senhor Jesus. Antes da ressurreição, Tiago fazia pouco caso do seu irmão, Cristo Jesus. Ele desprezava a pregação de Jesus. Para Tiago, as pregações de Jesus eram afirmações que só serviam para envergonhar a ele e toda a família. Era assim. Mas depois da ressurreição, nós encontramos este Tiago entre os discípulos, pregando o Evangelho de Cristo. Aliás, ele escreve uma carta, é este Tiago, e ele escreve a sua carta mostrando o seu reconhecimento de Cristo Jesus. E mais, ele nem ousa falar. Aqui é Tiago identificando-se, o irmão do Senhor. Não, ele diz: Tiago, servo de Cristo Jesus.
servo de Cristo. A única explicação para essa grande transformação na sua vida é no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Depois foi visto por Tiago. Até hoje, meus irmãos, é pelo encontro pessoal com Cristo ressurreto que a vida do ser humano pode passar por real transformação, obtendo assim novidade de vida no coração. Como? Pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. Quando se compreende a dimensão da ressurreição de Cristo Jesus, então nós andamos em novidade de vida. Às vezes nós não conseguimos calcular, não conseguimos dimensionar o estrago que o pecado fez na vida do ser humano. Oh, quanto dano trouxe o pecado para a vida do ser humano. Por vezes também não sabemos entender em sua profundidade a dimensão dos benefícios que a ressurreição de Cristo Jesus outorga à sua igreja, traz ao nosso viver. Mas fiquemos, irmãos, sempre olhando para Cristo, este crucificado, este ressurreto. Se lermos Atos dos Apóstolos, nós vamos descobrir muitas pregações dos apóstolos. Em todas elas, nós achamos por trás a ressurreição do Senhor Jesus. Eles pregavam a Cristo e este ressurreto. Isto trazia vida às pessoas, isto traz vida a todos nós. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino de número 79, hino 79, aleluia, 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 Cristo ressuscitou. Hino 79. Nós vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas. Tem os diáconos esta oportunidade.
Convido a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto com oração, a bênção, o amém tríplice. Vamos orar. Deus eterno, ó Pai poderoso, no final deste culto e continuando na Tua presença santa, queremos ainda expressar-te a nossa gratidão, o nosso louvor, porque somos transportados para aquele cenário do Calvário, onde Cristo entregou a sua vida naquela cruz, mas também somos transportados para aquele cenário do túmulo e encontrá-lo vazio. Mas, muito mais que isto, nós somos transportados para a história da nossa vida cristã, para recordarmos o encontro que tivemos com Cristo, aquele momento da certeza de que, de fato, é este evangelho precioso que aprendemos na infância, que comunica a salvação tão singular, para confessarmos o seu nome numa profissão da fé. E então nós lembramos, nós confessamos Cristo e este ressurreto, e nós nos alegramos, porque assim o Senhor nos chamou para andarmos em novidade de vida. Muito obrigado por este chamado tão maravilhoso, porque o Senhor mesmo é quem nos faz perseverantes nesta verdade, para estarmos comunicando ao mundo esta verdade, porque somos diferentes do mundo. Nós não conseguimos viver à luz das propostas do mundo em perdição. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, porque nós ressuscitamos em Cristo Jesus e queremos, ó Pai, viver conforme as Escrituras, queremos viver segundo o ensino de Cristo. Portanto, dá-nos esta perseverança, porque estamos sendo salvos, porque fomos salvos e seremos salvos, isto por Tua graça infinita. Então fortaleça-nos como igreja neste lugar, fortaleça a Tua igreja neste mundo, alcança, ó Pai, as famílias do Teu povo, propiciando a cada família o conhecer esta verdade, a firmeza nesta verdade e também a gratidão por esta verdade. Assim, ó Deus, esteja perseverando a nossa vida em Ti e conceda-nos a graça de podermos servir-Te neste mundo como igreja. Dá, ó Pai, que possamos viver conforme a Tua palavra, não conforme os nossos ideais, nem mesmo conforme o nosso querer, mas conforme o Teu querer. Receba a nossa gratidão. Conceda-nos, ó Pai, um dia agradável, um dia de crescimento espiritual. Conceda-nos, ó Senhor, uma semana próspera, uma semana que possamos crescer na nossa fé, no nosso confiar em Ti. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. E agora, irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.